Capítulo 256 e 100 milhões. Conteúdo patrocinado. Tradutor, Tiras de Pepino. Editor, Jack. Depois que Ann saiu, a atmosfera da sala ficou estranha. Juliana tentou todos os métodos para relaxar a atmosfera, e mal foi o suficiente para fazer Jianjia esquecer temporariamente que estava infeliz, melhorando o humor do senhor. Olha, o próximo é a besta genética número 2. Quanto ao número 3 ainda mais forte, seria deixado para o final como o leilão final desta noite. Juliana apontou uma fera genética que foi empurrada para o palco usando um grande carro de liga leve. Shua. Logo depois que sua voz desapareceu, o leiloeiro tirou o pano preto que cobria o carrinho. O público ficou imediatamente chocado, uma onda de vozes surpresas percorreu a sala. Era um tigre branco de olhos dourados e asas. Aqueles olhos dourados eram como um par de sinos dourados, um cacho de pelo branco como a neve estava em sua testa e, com uma espinha dorsal alta e resistente, tinha um par de asas gigantes parecidas com águias emergindo de suas costas. Os olhos da besta genética número 2 passaram friamente por todos no local e, por sua força dominadora, podia-se ver que ela não colocava completamente esses humanos em seus olhos. Considerando que a maioria dos animais genéticos, depois de serem enviados ao leilão para serem observados por dezenas de milhares de pessoas, normalmente exibiam algumas emoções. Os mais fracos ficariam com medo e os mais fortes ficariam com raiva. Mas a besta genética número 2 não teve nenhuma reação e apenas tratou todo o público como nada. Esse tipo de orgulho inato não era algo que pudesse ser simulado e era completamente natural, pertencente apenas a feras de nível extremamente alto. O leiloeiro anunciou com orgulho: "Olhem todos, está é a lendária besta genética número 2, o segundo dos monstros de primeira linha da série numérica." Talvez todos tenham notado que a atmosfera exercida pela besta genética número 2 é muito diferente. Na verdade, já notamos e medimos esta característica única. Esta é definitivamente a fera genética mais calma que nossa casa de leilões avaliou, como um assassino de sangue frio. Por favor, não se deixe enganar por sua aparência calma. Dê uma olhada em suas garras, elas são simplesmente 3 lâminas afiadas escondidas abaixo dessas patas, e vieram de uma besta estelar de nível superior, o texugo dourado. Todos seguiram as lentes projetadas na tela. Na verdade, garras como 3 lâminas afiadas estavam escondidas. Conteúdo patrocinado. Caixa. De repente, as garras foram reveladas e uma luz fria brilhou pelo estádio. Quando todos olharam novamente, as garras do #2 estavam completamente fora. De repente, atacou a gaiola de liga leve que o segurava. As barras de liga de tritânio, mais grossas que os dedos, quebraram-se imediatamente. Correr! O monstro está saindo! Essa série de movimentos foi especialmente assustadora. As correntes de liga de tritânio quebraram-se imediatamente como papel higiênico. As garras da besta genética número 2 poderiam ser comparadas a lasers. Alguns clientes tímidos pensaram que o número 2 estava prestes a se libertar da gaiola e ficaram imediatamente assustados a ponto de cagar nas calças. Até o pai de Jianjia ficou subitamente chocado e incontáveis guardas escondidos no canto saíram correndo. Shua. No segundo seguinte, um escudo de energia foi ativado abaixo da jaula, criando uma barreira adicional na frente da besta genética número 2. Essa coisa viu que não havia como escapar dessa porcaria, então finalmente se deitou preguiçosamente no chão e retirou suas garras. O leiloeiro disse com um sorriso: "Todo mundo viu. #2 é muito inteligente e é o assassino mais frio. Apenas atacando no momento que menos esperamos. Felizmente, nos preparamos com antecedência, ele não poderá fugir. Claro, esta é apenas a nossa demonstração, e não ativamos propositalmente o sistema de reconhecimento mestre. Uma vez que reconheça seu mestre, naturalmente permanecerá completamente leal. E ao lidar com inimigos, o #2 será muito eficiente com seu caráter astuto e letal. Sem mencionar a impressionante taxa de compatibilidade de 95%.
E se você se aproximar mais, notará que o número 2 não é como nenhuma fera genética que você já viu antes. Não há um único traço de recombinação em seu corpo. É inteiramente um todo, com cada célula do seu corpo atingindo um alto grau de integração. Conteúdo patrocinado. Não é exagero chamá-la de uma espécie totalmente nova. Em suma, esta é a besta genética com maior inteligência, alta força de combate e alta compatibilidade sem precedentes que já vi em minha carreira. De acordo com a estimativa de força de batalha, a besta genética número 2 não tem igual na área das bestas de batalha 5 estrelas. Para poder vencê-lo, só há esperança se uma besta genética de 6 estrelas for usada. Afinal, a classificação de compatibilidade do número 2 é muito alta. Todo mundo sabe que quanto maior a compatibilidade, mais perfeita é a fera genética de combate. E esse grandalhão que vocês estão olhando agora é a fera genética rara e perfeita do mundo. O leilão começa agora, a partir de 5 milhões de pontos da Darknet. Quem está disposto a oferecer 5 milhões de pontos para levar o número 2 para casa? As palavras do leiloeiro foram realmente muito convincentes, mas o mais importante, o número 2 foi realmente muito bom. É sangue frio, letal, leal e perfeito. No passado, qualquer besta genética do domador de feras poderia ter 80% da classificação de compatibilidade, isso já poderia ser chamado de milagre, porque a classificação de compatibilidade da maioria das bestas genéticas comuns não excede 70%. Mas a classificação de compatibilidade do número 2 chegou a 95%. Isso não é mais um milagre, mas uma obra de Deus. 5 milhões. 8 milhões. 10 milhões. Ma Vanli, que estava sentada em uma sala, respirou fundo. Quando o hashtag 1 estava sendo leiloado, depois de dezenas de lances, o preço final foi leiloado apenas para cerca de 10 milhões de pontos. Mas esse hashtag 2 acabou de sair, com apenas 3 lances, já passou dos 10 milhões de pontos. Isto não era um bom sinal. 12 milhões. Conteúdo patrocinado. 13 milhões. Não seja tão feminino. Seja mais direto, eu lancei 20 milhões. Vou. As pessoas seguiram sua voz e olharam. Eles viram que era o Senhor Supremo do Soul Beast Hall, Mendin Jian. Ele era um homem temperamental e elevou ansiosamente o preço do leilão para 20 milhões. Logo depois que sua voz desapareceu, a voz de outro ancião saiu da sala ao lado deles. Bem, nós do Instituto Pegasus também não somos idiotas. 30 milhões. Shua. Os olhos de todos pararam em um ancião de barba branca. Ele estava com um vestido de textura macia, parecendo um pouco erudito. Ele tinha um comportamento elegante, mas não foi nada vago em sua oferta. 40 milhões, o Instituto de Pesquisa de Bestas Genéticas está determinado a consegui-los. Imediatamente ao lado da sala do Instituto Pegasus ficava a sala do Instituto de Pesquisa de Bestas Genéticas. Esses caras usaram o nome de pesquisa, mas na verdade lidavam com coisas lamentáveis, como roubo e contrabando. É claro, como o Instituto de Pesquisa de Feras Genéticas fez relativamente mais coisas ruins, eles também tinham relativamente mais dinheiro em mãos e lhes permitiam fazer lances tão altos sem hesitação. 50 milhões. Ma Vanli finalmente não pôde deixar de abrir a boca agora. Este foi o preço mais alto que o Beast Speaker Hall poderia pagar, e Ma Vanli escolheu fazer tudo porque esperava poder dissuadir os outros 3 oponentes. Caso contrário, se continuassem a exigir preços mais altos, Ma Vanli provavelmente não teria mais uma oportunidade de fazer lances. Mesmo sendo os mais fracos dos 4 grandes clãs, Ma Vanli ainda não queria ficar envergonhado e apenas ficar sentado ali enquanto os outros 3 gritavam suas propostas. À medida que o leilão avançava para esta fase, a grande maioria das pessoas já não tinha mais a oportunidade de participar da competição. Conteúdo patrocinado. Afinal, falando em dinheiro, ainda eram os empregos com capacidade de criação que eram mais lucrativos.
Domadores de feras, farmacêuticos, ferreiros e mecânicos desfrutavam de receitas maiores, enquanto os soldados normais teriam que ganhar dinheiro aos poucos com a luta. 55 milhões. Nem mesmo esperando que a voz de Mavanli desaparecesse, Menjinjian já aumentou o preço em mais 5 milhões, e isso deixou o rosto de Mavanli realmente pálido. Na verdade, a diferença de força era sufocante. Havia apenas algumas centenas de membros sob o comando de Mavanli, e mesmo que todos doassem 10 mil pontos, seriam apenas uma dúzia de milhões de pontos. Os outros clãs tinham milhares de membros, então poderiam facilmente acumular 100 milhões de pontos. Suspiro. Mavanli suspirou suavemente. Não que ele não pudesse sacar mais dinheiro, mas ele ainda estava pensando na besta genética número 3. Em comparação com o número 2, o número 3 deve ser muito mais forte. Com uma classificação de compatibilidade de 96% e uma força de combate iniciante de 6 estrelas. Na grande sala central, Juliana foi muito esperto em não se juntar à guerra de propostas, mas estava observando o pai de Jianjia, Sr. Ele observou que esse Sr. Shui claramente se esqueceu da infelicidade causada por An e ouviu a guerra de lances. Ele também ficou tentado a aderir. Com os punhos cerrados, ele olhou para o número 2 sem piscar, claramente atraído por esse monstro raro. Juliana também olhou para Jianjia. Embora ela também estivesse demonstrando algum interesse, obviamente não era tanto quanto o pai dele. Talvez ele ainda estivesse pensando em An. Juliana murmurou silenciosamente para si mesmo, sentindo que o conflito de An com Jianjia e seu pai provavelmente poderia ser uma oportunidade para ele. De repente, os olhos de Juliana brilharam e ele viu que a mão do Sr. Shui estava prestes a se levantar, como se quisesse fazer um lance. Naquele momento, o preço do leilão do número 2 já havia subido para um preço altíssimo de 80 milhões. Juliana sorriu levemente, puxou suavemente o braço direito do Sr. Shui e disse: Senhor, fique tranquilo. Então, ele se levantou e gritou cheio de energia: eu chamo 100 milhões. Capítulo 257, #3, Nascimento da Besta Divina. Conteúdo patrocinado. Tradutor, Tiras de Pepino. Editor, Jack. Juliana levantou-se e gritou cheio de energia: eu chamo 100 milhões. Uau! De repente, houve um alvoroço na plateia. Os cidadãos da cidade do Senhor das Estrelas estavam todos trabalhando para obter o título de Senhor das Estrelas, mas mesmo que passassem por muito trabalho e dedicação para finalmente obter o título de Senhor das Estrelas, esse ainda era apenas o nível mais baixo de adesão à cooperação de todos os deuses. Então, nesta Star-Lord City, os pontos ainda eram muito valiosos. Mas Juliana apenas se levantou e gritou 100 milhões, parecendo estar disposto a acompanhar quem quisesse continuar aumentando o preço. Tal determinação fez com que os 4 grandes clãs de domadores de feras balançassem a cabeça em tristeza, não mais dispostos a cobrar preços ainda mais altos. Afinal, todos esses pontos foram conquistados pelos irmãos do clã com muito trabalho, não vale a pena competir com uma segunda geração rica como Juliana. Os olhos de Juliana passaram pelas fileiras da plateia, apreciando a maneira como as pessoas olhavam para ele naquele momento. Então ele deu uma olhada no Sr. Shui, vendo que ele também estava balançando levemente a cabeça. O Jianjia ao lado apenas inclinou a cabeça e olhou para ele, com uma expressão ambígua. Mas Juliana simplesmente presumiu que fosse admiração e ergueu o peito ainda mais alto. 100 milhões de pontos indo uma vez. 100 milhões de pontos indo 2 vezes. Negócio. Parabéns ao cavalheiro da sala número 1 por vencer esta fera genética da série numérica. Conteúdo patrocinado. Juliana sentou-se triunfantemente e disse ao pai de Jianjia: e tio Shui, trate isso como meu presente para você. O pai de Jianjia sorriu levemente: Juliana, este presente não é um pouco caro demais? Juliana disse apressadamente: não é nada caro, é apenas uma pequena parte da minha mente. Se o tio Shui puder fazer alguma descoberta sobre esta fera genética, será benéfico para toda a corporação.
Alguns pontos valem a pena. O pai de Jianji assentiu levemente, bom. Tais grandes intenções e ambições em tão tenra idade são admiráveis. Yanan, você pode ser chamado de modelo para a geração mais jovem na cooperação. Até o pai de Jianji o elogiou. Zhu Yanan de repente sentiu que esses 100 milhões de pontos definitivamente valeram a pena. Claro, se ele soubesse que o número 2 era na verdade trabalho de An e o alto preço que ele ofereceu equivalia a dar pontos a An, então ele com certeza não ficaria tão feliz como agora. Zhu Yanan deu uma olhada em Jianji e percebeu que ele ainda estava de mau humor. Jianji nasceu em uma família muito influente e foi treinado para ser paciente e magnânimo. Ele não se irritava facilmente com outras pessoas, mas An realmente o deixou com raiva agora há pouco. Mas tal sentimento também era muito estranho. Pessoas como Zhu Yanan pensariam em milhares de maneiras de tentar fazê-lo feliz. Jianji tinha visto muitos, então não se importou nem um pouco. Conteúdo patrocinado. Mas esse personagem An, sem uma atitude servil em relação a ele, na verdade o interessou muito mais. De repente, naquele momento, o centro de leilões ferveu. Dezenas de milhares de pessoas no local estavam agitadas, era ensurdecedor. Zhu Yanan imediatamente se virou e olhou, e viu que o final desta noite, a besta genética número 3, apareceu. Era uma piton voadora dourada ligeiramente grande. Entre as pessoas ao redor de An admirava principalmente Kelake por ser capaz de voar, então, além de criar feras com garras, ele também gostava de criar feras genéticas que pudessem voar. Esta piton dourada poderia voar, é claro, mas suas asas eram muito curtas e pequenas, e depois de uma olhada mais de perto, essas asas acabaram sendo uma segunda camada de escamas. Todos ficaram surpresos com esse design extravagante. A escama dourada estremece e a piton voa. A linha de pensamento de An ao projetar as feras pode ser considerada única. Sem dúvida, quando a piton voadora dourada estava no ar, era como um míssil rápido. Quando estava no chão com as asas retiradas, ainda era incrivelmente rápido. Logo após aparecer, a temperatura de todo o centro de leilões foi instantaneamente reduzida em 12 graus, e quem encontrou o olhar daquele par de olhos dourados não pôde deixar de tremer. Era como uma estátua. Apesar do ambiente, ele apenas ficou ali parado, com a parte inferior do corpo enrolada e a parte superior levantada no ar, emulando um rei em um trono. Conteúdo patrocinado. Todos os domadores de feras ficaram pasmos, junto com os soldados. Zhu Yanan, o Sr. Shui e até Jianji esqueceram completamente o que o estava incomodando. Que força forte e arrogante! Pai, eu gosto dessa fera genética. Jianji disse ao pai. Shui sorriu levemente e assentiu. As ações do pai e do filho foram todas observadas por Zhu Yanan, e um desejo incontrolável surgiu. Nestes anos, Zhu Yanan presenteou Jianji com inúmeros tesouros, mas todos foram deixados de lado por ele. Esta ainda foi a primeira vez que Zhu Yanan ouviu da boca de Jianji que gostava de alguma coisa. Bem, quem não gostaria? Qualquer um poderia ver o avanço das habilidades de An. Do número 1 ao número 3, o domínio de An sobre as 10.000 bestas ilimitadas estava amadurecendo em um ritmo incontrolável. Quando An estava trabalhando no terceiro, ele já tinha entendido completamente essa tecnologia e também adicionou alguns elementos de design de sua autoria. Este design era bastante ousado. Mesmo que o número 3 não tivesse uma incrível taxa de compatibilidade de 96%, ainda assim daria a todos uma sensação refrescante com sua aura chocante. O leiloeiro disse com entusiasmo: todos olhem. Este é o final desta noite, o terceiro nas feras genéticas da série numérica. Sem mais apresentações, acredito que todos os especialistas do público já podem ver o quão único é este número 3. O que eu quero dizer a todos é que, além de uma força de batalha de 6 estrelas e uma taxa de compatibilidade divina de 96%, o número 3 também tem o temperamento de um general. Conteúdo patrocinado. Agora mesmo, descrevi a besta genética número 2 como um assassino de sangue frio,
mas este número 3 é o general 5 estrelas entre as feras. No armazém da casa de leilões, no momento em que o número 3 apareceu, todas as feras genéticas baixaram a cabeça sem qualquer resistência. Quanto ao número 3, ele estava agindo exatamente como agora, sem se mover nem um centímetro. Pegamos emprestada propositalmente uma fera genética que estava no nível de 7 estrelas para assustar um pouco o número 3. E adivinha? Quando a besta genética de 7 estrelas viu o número 3, ela começou a rugir e mostrar suas presas em direção ao número 3, mas o número 3 apenas inclinou levemente a cabeça, olhou friamente para ele e depois virou a cabeça para trás e permaneceu imóvel. Não importa como a besta de 7 estrelas o provocou, o número 3 simplesmente o ignorou completamente. Essa arrogância, essa calma, é algo que não presenciei na minha vida. Juro pelo céu e pela terra, o número 3 é simplesmente divino. Como todos sabemos, apenas monstros do tipo combate com 7 estrelas de força de combate ou superior podem ser reconhecidos como feras de combate piedosas. Hoje, atrevo-me a chamar o número 3 de uma besta de combate piedosa. Embora não tenha um nível, tem um temperamento que excede as feras de combate piedosas. Agora, vamos leiloar esta besta genética do tipo de combate divino número 3. Preço inicial, 50 milhões. Uau! Houve um alvoroço no centro de leilões novamente. Nossa, o preço inicial do número 2 era de apenas 5 milhões, mas o número 3 na verdade aumentou 10 vezes. Depois que o preço tão reservado foi divulgado, todos no local tiveram uma premonição. Hoje provavelmente criaria história em todos os leilões da Star-Lord City. Capítulo 258 O irritado Juliana. Conteúdo patrocinado. Tradutor Cucumber Strips. Editor Jack. 50 milhões. 60 milhões. 70 milhões. 75 milhões. 80 milhões. 90 milhões. 100 milhões. Vou oferecer 100 milhões de pontos. O processo de licitação foi muito maluco, num piscar de olhos já ultrapassou-a marca dos 100 milhões. Especialmente os 4 grandes clãs de domadores de feras, eles estavam dando tudo de si, já que não conseguiram o primeiro, e colocaram todos os recursos e atenção no final #3. Como resultado, o preço disparou. 110 milhões. Ma Vanli gritou. Ele também estava dando tudo de si. Originalmente, o orçamento mais alto para o clã era de apenas 100 milhões, mas vendo a força extraordinária do #3, ele decidiu apostar. Uma vez. 120 milhões. 125 milhões. 130 milhões. Todos os representantes dos 4 principais clãs se levantaram, com os rostos vermelhos, elevando continuamente o recorde histórico do centro de leilões. Se o preço de 100 milhões para o número 2 era astronômico, então o que estava acontecendo com o número 3 era simplesmente uma loucura. Quando o preço ultrapassou os 100 milhões, esses malucos nem piscaram. 150 milhões. 160 milhões. 180 milhões. Venha até mim. 190 milhões. É meu. 200 milhões. Rumble. O público ficou tonto. 200 milhões, já passou da marca dos 200 milhões. Essas pessoas estão planejando viver depois deste leilão? Olhando para trás, para o número 3, ainda estava calmo e imóvel, completamente sem se importar com isso. Conteúdo patrocinado. Humanos loucamente licitando por isso. 210 milhões. Ma Vanli escureceu o rosto e gritou. Este preço já era o dobro do seu orçamento original. O orçamento de Vanli era menor que o de outras pessoas. A oferta de 210 milhões não durou mais do que alguns segundos e já foi pressionada pela
Oferta de 215 milhões do Instituto de Pesquisa de Feras Genéticas. Boom. Ma Vanli sentou-se impotente. Ele sabia, ele realmente não poderia mais aumentar o preço. Esse leilão maluco não era mais um jogo para alguém do seu nível participar. Ma Vanli cerrou os dentes. Como ele não podia colocar as mãos nas feras genéticas, ele só tinha um último caminho a seguir, que era correr o risco de ser julgado por violar as regras e colocar a mão em An. Você não me ofendeu, mas é muito azarado. Ma Vanli fechou os olhos e murmurou silenciosamente. Dentro do quarto de hóspedes número 1, Jianjia olhou para seu pai. Neste momento, o concurso de licitações aproximava-se do fim, restando apenas 2 partidos que ainda tinham recursos para concorrer. Um era o Instituto Pegasus e o outro era o Instituto de Pesquisa de Bestas Genéticas. Quanto ao Beast Speaker Hall e ao Soul Beast Hall, ambos não tinham mais forças para competir. O suzerano do Instituto Pegasus era um velho pesquisador sem expressão no rosto. Ele indicou sua oferta com gestos manuais. Quanto ao Instituto de Pesquisa de Bestas Genéticas, o suzerano era um homem de meia-idade com olhos triangulares. Sua voz estava rouca, trazendo indícios de insidiosidade. Os dois continuaram a aumentar o preço e, quando o número chegou a 265 milhões, o velho pesquisador do Instituto Pegasus finalmente soltou um longo suspiro, sorriu amargamente e balançou a cabeça. A essa altura, o Instituto Pegasus também não tinha recursos financeiros para continuar competindo. Pai. Jianjia sussurrou de repente ao lado do ouvido de seu pai. Tio Shui assentiu levemente, indicando que entendia o que Jianjia queria dizer. Ele estava prestes a levantar a mão direita. Conteúdo patrocinado. Nesse momento, Juliana, que estava observando ao lado, de repente deu um pulo e gritou novamente em 300 milhões de pontos. Afinal, foram 300 milhões de pontos. A voz de Juliana estava claramente tremendo um pouco, mas ele ainda tentou suprimir a excitação em seu coração e parecer calmo. Shua. O quê? 300 milhões? Por que é esse garoto de novo? Quem é ele? Sentado na sala mais nobre número 1, acho que ele provavelmente vem de uma grande família. Quando a atenção de todos voltou a se concentrar em Juliana, a dor que ele sentia por trazer uma quantia tão grande de dinheiro se dissipou. Agora ele sentiu como se estivesse flutuando novamente e tornou-se arrogante. Yanan, qual é o significado disso? Tio Shui franziu ligeiramente a testa e perguntou. Juliana endireitou as costas e disse, nada, já que Jianjia gosta dessa fera genética, então vou comprá-la e dar-lhe de presente. Quem precisa de você para presenteá-lo? Não é como se eu não pudesse comprar sozinho, certo pai? Jianjia disse com um pouco de raiva. Sr. Shui pensou por um segundo, sorriu e disse, está tudo bem, ele tem boas intenções de qualquer maneira. Já aqui é um presente para você, então você aceita. Jianjia mordeu um pouco os lábios e depois acenou com a cabeça com certa relutância. 300 milhões de pontos, isso foi um pouco louco. Até mesmo o soberano de olhos triangulares do Instituto de Pesquisa de Bestas Genéticas finalmente ficou em silêncio. Com os punhos cerrados, como um galo derrotado, uma luz estranha brilhou em seus olhos. O leilão maluco finalmente terminou, e a gerente Katin correu para a sala número 1 porque ouviu que o nobre Sr. Shui queria falar com ela. Empurrando a porta, Katin ficou de lado respeitosamente. Shui disse em voz profunda, você está fazendo um ótimo trabalho aqui. Examinei os registros anteriores desta casa de leilões e o lucro tem crescido. Quando eu voltar,
relatarei tudo o que vi. Aos superiores. Obrigado, senhor. Katin disse em um tom que não era nem servil nem autoritário. Assentindo, o Sr. Shui continuou: "Vê, essas duas bestas genéticas numeradas são um pouco interessantes. Você pode fazer algum acordo para me deixar conhecer seu criador antes de partir?" Conteúdo patrocinado. Katin hesitou por um segundo e depois respondeu: "Senhor, você já não o conheceu?" Shui ficou completamente confuso. "Quem eu conheci?" Katin respondeu: "Van, todas as bestas genéticas da série numérica vieram de suas mãos." As palavras de Katin silenciaram toda a sala. O rosto de Juliana ficou completamente pálido. "Você disse que as bestas genéticas da série numérica são todas feitas por aquele pirralho Duan?" Katin respondeu: "Isso mesmo, vi você comprando o trabalho de An por um preço tão alto. Eu até pensei que vocês eram amigos e estavam ajudando ele. Será que vocês não sabem disso?" Juliana gritou sem qualquer atitude: "Como diabos eu sabia? Se eu soubesse que foi feito por An, então prefiro jogar esse dinheiro fora em vez de comprar a merda dele." Shui franziu ligeiramente a testa e Juliana de repente sentiu um arrepio no coração. Ele foi muito gafe. Depois de fingir ser uma pessoa legal por muito tempo, ele ainda não conseguiu evitar expor sua verdadeira natureza. Juliana realmente queria encontrar uma rachadura no chão e rastejar para dentro dela. Seus pontos foram suficientes apenas para comprar a besta genética número 2, e ele teve que pedir emprestado ao seu clã familiar para comprar a terceira. Isso claramente estava pedindo dinheiro emprestado para An gastar. Ele estava se sentindo tão triunfante há poucos minutos e não esperava que a retribuição viesse tão rápido. O que foi ainda mais exasperante foi que agora Juliana está muito endividado e nem sequer teve uma boa impressão na frente de Jianji e do senhor. Isso realmente esmagou seu coração e o fez querer chorar. Na verdade, é feito por An? Eu não sabia que ele também tinha esse tipo de habilidade. Jianjia disse com uma carinha de raposa. Nesse momento, ele esqueceu que acabou de discutir com An, e a expressão em seu rosto era claramente de admiração por An. Juliana mordeu severamente a língua, repreendendo-se secretamente por ser um idiota. Pedindo dinheiro emprestado para comprar as esferas genéticas de An para presentear Jianjia, não há realmente nada que possa medir esse nível de estupidez. Mas quem diria que as seguintes palavras de Jianjia foram ainda mais dolorosas? Ele apenas semicerrou os olhos e disse: "E se eu soubesse que foi feito por ele, posso simplesmente pedir-lhe que faça 1 ou 2 para mim." Conteúdo patrocinado. De graça. Ah, certo, pai, você disse que An parecia familiar e sabe por quê? Shui perguntou curioso: por quê? Porque ele é o cara que lutou contra os insetos comigo e salvou a Legião Fronteiriça. Naquela época, ele era o comandante no campo de batalha. Eu te disse antes e você realmente esqueceu. Shui ficou chocado e disse com uma expressão de surpresa: "Vá, foi ele." Não admira que eu tenha pensado que ele parecia tão familiar. Jianjia falou novamente: "Eu estava lutando ao lado dele e fui fortemente recompensado por você, mas An era o comandante na época. Você não deveria mostrar alguma gratidão também?" Sim. Shui assentiu pesadamente: "Você está certo, embora An não seja oficialmente membro a corporação ainda, mas há exceção para tudo. Não se preocupe, seu pai é sempre muito claro com as recompensas. Talentos como An, que também são responsáveis, não deixarei que ele seja maltratado." O rosto de Juliana ficou ainda mais sombrio. Rangendo os dentes, seu coração estava cheio de raiva sem fim. "Vá agora, tenho outra coisa para fazer. Encontrarei An novamente antes de partir." Senhor Shui disse a Jian. "Jia."
Ok. Juliana era como um zumbi estúpido seguindo o Sr. Shui e Jianjia. Depois que Jianjia soube que An criou aquelas feras genéticas populares, seu humor melhorou drasticamente. Ele continuou elogiando An na frente de seu pai. Shui continuou balançando a cabeça sem parar. Naquela época, quando An liderou o exército sem nome e abriu o caminho para dentro e para fora do tsunami de insetos, e salvou a legião da fronteira e toda a linha de defesa. Não havia nenhum alto escalão na corporação de todos os deuses que não tivesse ouvido falar sobre isso. Shui originalmente teve uma impressão muito boa de An e, depois de hoje, ao saber que An não era apenas um comandante lutador genial, mas também um talentoso domador de feras, sua impressão de An ficou ainda melhor. Mas essas palavras eram como facas esfaqueando Juliana no peito, impedindo-o de respirar. Ao passar pelo átrio, Juliana acenou secretamente e então um guarda sombrio de sua família se aproximou. Encontre An, eu quero a vida dele. Juliana sussurrou amargamente. Capítulo 259 Estação de rastreamento e transição fantasma. Conteúdo patrocinado. Tradutor Cucumber Strips. Editor Jack. An não sabia que suas feras de fusão estavam sendo vendidas por um preço astronômico tão chocante. No momento, ele havia silenciado todas as formas de contato com o mundo exterior e se concentrado em praticar seu caminho do demônio. Em Star-Lord City, havia, é claro, salas de treinamento. Mas por alguma razão, o nível das salas de treinamento aqui não era tão alto quanto o da Casa 9527. Na estação de transição de 9527, An poderia usar o modo loucura, ou até mesmo o modo pesadelo, mas na Star-Lord City, o mais alto era apenas o modo aprimorado. Não tendo tempo para se preocupar com esses detalhes ou para encontrar o 9527 agora, An apenas pegou emprestado um sala de treinamento dentro da Star-Lord City e começou a explorar o caminho dos demônios. Afinal, era o quinto caminho dos 6 caminhos do vazio e seu nível de dificuldade era extremamente alto. Embora entendesse o que era o caminho do demônio, compreendê-lo não era algo que pudesse ser feito em um dia. Rumble. An se libertou completamente na sala de treinamento. Ele gritava repetidas vezes, tentando forçar a saída do lado brutal de seu coração, levando a região cerebral de 0 grau ao limite e liberando a energia da fonte. Mas a realidade sempre foi cruel. Dezenas de horas se passaram e An já estava exausto. Ele ainda não conseguia levar seu caminho do demônio ao ponto mais alto, como se ainda não fosse louco o suficiente para se tornar um demônio. Na verdade, isso era algo que An não esperava. É preciso saber que seu apelido era o Osso Duro. An. Quer fosse em combate ou em treinamento, ele sempre se esforçava desesperadamente com muito mais afinco do que qualquer outra pessoa. Mas esse tipo de desespero e trabalho duro ainda não conseguiu despertar o caminho do demônio, como se tal existência precisasse de alguma parte especial dentro de An para ser ativada. Quando An saiu da sala de treinamento, percebeu que recebeu muitas mensagens. Alguns foram enviados por Jianjia, que queria marcar uma reunião depois de alguns dias, elogiando o quão incríveis as feras de fusão de An eram entre os detalhes. Ele também enfatizou que seu pai também queria conhecer An. An pensou por um segundo, sentiu que o pai e o filho Jia eram definitivamente pessoas especiais. Como diz o velho ditado, mais amigos significam mais caminhos. Além disso, foi apenas um jantar juntos. Nada pode dar errado, então ele aceitou o convite. Conteúdo patrocinado. Depois veio a mensagem de Lance, dizendo a An para ir ao centro missionário para aceitar uma missão. An era muito próximo de Lance, então discou o número diretamente. O que você estava fazendo?
Por que você está me respondendo agora há pouco? Lance perguntou imediatamente logo. Após atender. An não escondeu nada de Lance e disse, de repente, tive alguns insights sobre meu campo de artes marciais, então fui para a sala de treinamento. Lance hesitou. Ele sabia o quão poderosas eram as técnicas proibidas de An e, se pudessem ser feitos avanços, seriam grandes demais. Então ele perguntou curioso, você conseguiu? Funcionou. An balançou a cabeça, impotente, e respondeu, não sei porquê, mas sempre senti que estava apenas um passo de distância. Vamos conversar sobre por que você me ligou, que missão é tão importante. Lance ficou sério imediatamente, o centro missionário recentemente começou a distribuir a missão Wind Forest Volcano. Se tiver tempo, vá ao centro missionário e aceite o mais rápido possível. An ficou um pouco confuso, por que tenho que aceitar esta missão? Lance começou a ficar um pouco ansioso por An, meu irmão. Você realmente deveria entender como é difícil conseguir o título de Star-Lord. Você não precisa apenas ter capacidade, mas também sorte, e o vulcão Wind Forest é a missão com a maior taxa de promoção na história das promoções do Star-Lord. O mais alto. Nem mesmo um dos mais altos. E o centro missionário da cidade Star-Lord é um pouco estranho, as missões não podem ser escolhidas, mas sim sorteadas aleatoriamente. Recentemente, muitas pessoas começaram a receber a missão Wind Forest Volcano, e também ouvi dizer que dezenas de pessoas já bem-sucedidas obtiveram o título de Star-Lord recentemente. Apresse-se, largue tudo o que estiver fazendo e vá para o centro missionário. Você não teve algum problema durante o treinamento? Talvez depois de entrar no campo de batalha, seus problemas sejam resolvidos naturalmente. Resumindo, apresse-se e vá. O centro missionário já está inundado de gente. An assentiu. As palavras de Lance faziam sentido. Pode-se não ter uma visão baseada apenas no treinamento e no pensamento. Talvez depois que ele entrasse no campo de batalha e travasse algumas batalhas, todos os problemas se resolveriam sozinhos. Ok, assim que tiver a chance, irei imediatamente para o centro missionário. An disse para Lance. Não se esqueça, cara. Além disso, Wind Forest Volcano é uma missão em grupo, quando você está na fila para desenhar missões, lembre-se de prestar atenção aos que estão ao seu redor, pois muito possivelmente serão teletransportados para a mesma missão. Se você acha que as pessoas ao seu redor são muito fracas, você deve conteúdo patrocinado. Em vez disso, alinhar novamente. Todas essas são experiências que você deve lembrar. Lance disse. Não se preocupe, prestarei atenção quando estiver lá. An sorriu e desligou a comunicação com Lance. Ele não sentia que Lance estava incomodando muito, mas que apenas os amigos continuariam a lembrá-lo disso e daquilo. Quando viu a terceira mensagem, An quase não pôde deixar de pular de excitação. É uma mensagem deixada por Duin Lee do centro de leilões dizendo que as duas feras de fusão de An foram vendidas por 400 milhões de pontos. 400 milhões de pontos. An nem esperava em seu sonho que suas feras de fusão pudessem ser tão valiosas. E antes, a mensagem de Jianjia mencionava apenas as feras de fusão, mas não falava sobre como muito que An ganhou. Talvez porque Jianjia realmente não se importasse com coisas como pontos. 400 milhões de pontos. Estou muito rico agora. An disse entusiasmado, Yuan, vamos embora. Para onde vamos, mestre? O mestre não prometeu a Lance que você iria para o centro de missões? Vamos encontrar 9.527 para comprar coisas. Quanto à missão, ela pode esperar.
An disse alegremente. Quando estavam saindo do centro de treinamento, An sentiu uma presença fraca o observando. An se virou e olhou em volta, mas não percebeu nada de estranho, então entrou no sistema de metrô. E viajou para a área de embarque fora da cidade. O projeto da cidade Star-Lord era muito complicado. Toda vez, era preciso sair da cidade para ir para a periferia e viajar para outro lugar, o que sempre irritava An. Usar o módulo de partículas dentro da cidade não causaria nenhum dano de qualquer maneira, então An realmente não entendia por que a corporação de todos os deuses estava sendo tão cuidadosa. Shua. O módulo de partículas de An desapareceu. Nas matas da periferia da área de embarque, saíram duas pessoas. Ambos tinham características faciais semelhantes, parecendo dois irmãos, com o mais velho mantendo uma barba curta. Esse garoto foi bastante cauteloso. Ele parou várias vezes para investigar a situação ao seu redor. Não sei como ele nos notou. Talvez porque suas habilidades sensoriais estejam um pouco desenvolvidas. Como é? Ele consegue detectar para onde An foi. O sinal mostrou que ele foi para a estação de transição. Qual é o número? 9527. Nessa dupla de irmãos, o pequeno é o responsável pela tecnologia. Depois que ele terminou de dizer conteúdo patrocinado. Destino de An, ele ficou imediatamente atordoado e seu rosto ficou muito pálido. O que aconteceu? O irmão mais velho de barba curta perguntou: por que seu rosto está tão feio agora? O irmão mais novo engoliu um bocado de saliva e disse: irmão, na lista de estações de transição, não há estação de transição #9527. Impossível. É porque algo deu errado com o seu sistema. Desta vez estamos atendendo ao pedido da família Ju, não devemos irritar aquele tal de Juliana. Embora o próprio Juliana não seja nada especial, a família Ju não é algo contra quem possamos lutar. O irmão mais velho franziu a testa. Irmão, realmente não existe estação de transição #9527. Este conjunto de sistema me foi dado por Ju, guarda pessoal de Yana. Com o poder de sua família, o sistema definitivamente não pode ter falhas. O irmãozinho especialista em tecnologia disse. Poderia ser. Irmão, você pensou em alguma coisa? Sim, você ainda se lembra da lenda da estação de transição fantasma? Você está se referindo à estação de transição que na verdade não existe? Não pode ser? A lenda diz que esta estação de transição inexistente também está conectada ao sistema Darknet. É exatamente idêntica a uma estação de transição real, mas vagueia pelas profundezas da Darknet como um fantasma. Se alguém infelizmente se conectar a essa estação de transição, então ele ou ela nunca. Voltando. Irmão, isso é importante, devemos reportar imediatamente ao Sr. Ju? Não. Com o personagem de Juliana, ele não confiará em nós. Vamos apenas esperar e ver. Se An não aparecer novamente, significa que ele realmente entrou na estação de transição fantasma. Se ele ainda puder voltar, isso significa que o sistema em nossas mãos está falho. Ok, a ideia do irmão mais velho é mais segura, vamos fazer isso. An correu para o 9527 entusiasmado e, logo após pular do módulo de partículas, gritou. Velho! Velhote! Eu sou rico! Apresse-se e me dê aquele projeto de revestimento energético, meus irmãos em casa estão esperando para usá-lo. Depois de um tempo, 9527 realmente foi lançado. Ele sorriu e disse, ok, pare de gritar. Olhe para aquela expressão animada em seu rosto, como se você tivesse medo de que ninguém soubesse que você é rico.
An hesitou e perguntou curioso: isso significa, velho, você também sabe disso agora? A maneira como 9527 sorriu foi um pouco assustadora e ele murmurou: o que quer que tenha acontecido na segunda camada da Darknet, não há nada que eu não saiba. Ele olhou para An e perguntou: além do projeto de revestimento energético, o que mais você quer? Conteúdo patrocinado. An riu e disse: já que estou cheio de dinheiro agora, me dê alguns conselhos, seja para mim, para meus irmãos, para a frota ou para a legião de robôs, tudo classificado pelo nível mais alto. 9527 assentiu levemente e murmurou algo sobre como An perdeu toda a calma depois de conseguir algum dinheiro. Falando na legião de robôs, há realmente algo que você pode usar. Me siga. 9527 levou An para uma sala de eletrônica e encontrou um chip do tamanho de um prego na prateleira. Este chip está embutido em um valioso cristal branco e também possui uma camada externa de dispositivo de proteção de energia. O que é isso? An perguntou curioso. O codinome deste chip é Primeiro-Ministro. 9527 disse. Os chips ainda podem ter um codinome? An perguntou confuso. Sim. Para que serve? Não há utilidade para você agora, mas pode se tornar útil mais tarde. Você pode instalá-lo em Yuan. E então? Então direi a Yuan as funções deste chip, quando necessário, Yuan irá ativá-lo naturalmente. Mas antes que ele o ative, você não saberá. Por quê? Não há razão, só não quero que você saiba. Você está sendo irracional. An franziu a testa e olhou para aquele velho estranho e gordo. 9527 sorriu levemente e disse: você está certo, não sou razoável, mas esta é a única chance. Se você quiser, então me dê 100 milhões de pontos, ou então você nunca mais encontrará esse tipo de oportunidade. An cerrou os dentes e olhou para 9527 muito sério. Ok, diga a função deste chip para Yuan, só não vou perguntar. An assentiu e disse. Desta vez foi 9527 que de repente hesitou e olhou para An, seu pirralho, você pode até aceitar esse tipo de condição? An sorriu levemente, você e Yuan são pessoas em quem confio. Coisas sugeridas por você e controladas por Yuan, por que eu não aceitaria? 9527 de repente teve uma sensação muito estranha em seu coração. An confia tanto em mim que ele nem sabe quem eu sou e realmente confia em mim. Capítulo 260 de retorno com colheita completa. Conteúdo patrocinado. Venha conferir isso. Este é o purificador usado pelos farmacêuticos. É um modelo muito antigo. Devido a este tipo de máquina ser construída com um tipo muito raro de metal escuro, não está mais sendo produzido agora. Mas em termos de desempenho, esta máquina é muito melhor do que os modelos atualmente utilizados pelos farmacêuticos. Você também sabe a importância do processo de purificação para os farmacêuticos. Mesmo 1 milésimo de impurezas pode muito provavelmente fazer com que todo o efeito do medicamento diminua. Então este modelo antigo de purificador pode ser útil para você. Afinal, devido ao seu físico único, você precisa tomar muitos remédios com frequência. 9527 apontou para uma pequena máquina prateada e disse. An colocou este purificador em sua mão. Pesado, com excelente design, era realmente um belo modelo. Raro de encontrar. E essa coisa, o projeto para o mecanismo de transição da série Thunder. A maior característica deste motor é sua velocidade rápida e curto tempo de resfriamento, capaz de aumentar a velocidade da nave estelar em 80%.
9527 então tirou outro conjunto de discos contendo plantas para An. An hesitou de repente, aumentando a velocidade da nave estelar em 80%? Isso é muito assustador. Após incontáveis anos de desenvolvimento, a tecnologia do motor de transição já era uma das tecnologias mais desenvolvidas do universo. Nesta base, o desempenho ainda pode ser melhorado ainda mais? Enquanto conversava, 9527 colocou muitas coisas interessantes nos braços de An. A maioria eram coisas que o exército da Terra ou a legião de robôs poderiam usar mais tarde, e algumas eram coisas que talvez pudessem ser úteis para a mais tarde. An franziu ligeiramente a testa e perguntou curioso: quantos pontos custarão essas coisas? 9527 balançou a cabeça: 0. Você comprou o chip do primeiro-ministro, tudo incluído. Incluído? Inacreditável. O valor de todas essas coisas provavelmente valia ainda mais do que aquele misterioso conteúdo patrocinado. Chipzinho, e eles realmente vieram com a compra? Até o recibo ser impresso, An percebeu que na verdade custava apenas 120 milhões de pontos por todas essas coisas. Foi quando ele finalmente acreditou e se acalmou. O recebimento foi automatizado pelo sistema Darknet. Não mentiria, nem havia ninguém que pudesse mexer com isso. An de repente percebeu, sorriu e disse para 9527: não admira que você me deixe gastar tanto em uma pequena ficha. Parece que há um motivo oculto, haha. O chip não tem muito valor. O que importa são as coisas que estão incluídas, são muito úteis para mim. Muito obrigado. Se não fosse por você, como eu saberia que existe tal truque na estação de transição? 9527 piscou e murmurou: pense o que quiser, afinal essas coisas são todas suas agora. Peguei vocês. Long Shu e os outros ficarão muito felizes desta vez. Devo voltar rápido e dar essas coisas a eles. An disse com um nível incomum de entusiasmo. Shua. An saiu apressadamente da estação de transição, e a estação de transição que estava movimentada por causa de An e dos outros pequeninos ficou quieta novamente. 9527 olhou para o local onde o módulo de partículas de An desapareceu e suspirou suavemente. Sua palma acenou suavemente e uma tela apareceu no ar, indicando uma distorção nas informações da conta. Todo mundo que chegou na Dark Web tinha uma conta, mas o que era estranho era a seção da conta do 9527 não tinha nome. A seção do nome estava em branco. Pontos. Que uso eu tenho para isso? 9527 fez beicinho e disse. Ele acenou gentilmente e transferiu os 120 milhões de pontos que An acabou de dar para essa conta anônima. E o saldo desta conta apresentava uma longa lista de números, o total era inacreditavelmente grande. Depois que An trouxe as guloseimas de volta à Terra, ele as dividiu em duas partes, despachou a maior parte. Conteúdo patrocinado. Eles para Twin Horse Galaxy os entregaram ao robô líder Source, e então deram a ele a responsabilidade pela distribuição. Todos ficaram entusiasmados porque An trouxe de volta muitas existências incríveis, como armaduras de energia que até pessoas comuns poderiam usar, um novo e poderoso modelo de motor de transição e até mesmo projetos completos de armas a laser. Depois que este equipamento fosse produzido em massa, o exército terrestre e a força de combate da Legião Robô melhorariam significativamente, permitindo que a outrora vulnerável Terra se tornasse uma força na Via Láctea que não poderia ser menosprezada. Este foi o efeito conjunto mencionado por An antes. Van trabalhou duro no mundo da Darknet. Por sua vez, afetou a realidade, e não apenas a melhorou drasticamente, mas o exército terrestre também.
Se beneficiou significativamente. An contou tudo para os três viciados e Keleiki, e eles desejaram ainda mais entrar na Darknet. Depois de terminar tudo isso, An voltou para Star-Lord City e foi para o centro missionário. Como uma das maiores instituições da cidade do Senhor das Estrelas, o centro de distribuição da missão ocupava uma localização de destaque no centro da cidade. Este centro da cidade era quase como uma pequena cidade própria, formada por 36 edifícios gigantescos. Como as pessoas estavam recebendo recentemente a lendária missão Wind Forest Volcano, o centro de distribuição da missão foi inundado de pessoas, e até mesmo de alguns idosos que ainda não foram capazes de obter a qualificação Star-Lord. Embora não tenham muito tempo, ainda há esperança e desejo em seus olhos. Isso porque no momento em que receberem a qualificação Star-Lord, eles poderão começar a desafiar camadas de níveis ainda mais elevados. Depois de entrar na terceira camada da Darknet, o mundo ficaria repleto de todos os tipos de tesouros, e alguns podem ajudar a prolongar a vida desses velhos soldados ou até mesmo restaurar a juventude. Então, falando deste ponto, esses velhos soldados que não tinham muito tempo eram mais conteúdo patrocinado, dispostos a dar tudo de si do que os jovens soldados. Para essas pessoas que já passaram centenas de anos aqui, já cresceram a aceitação da vida e da morte. O centro de distribuição de missões foi construído por 36 edifícios gigantes, e cada edifício tinha 12 pontos de distribuição de missões. An escolheu um aleatoriamente e começou a fazer fila. Seguindo o conselho de Lance, An deu uma olhada nas pessoas à sua frente e atrás dele. Ele percebeu que teve muita sorte, pois estava cercado por soldados de elite, especialmente dois irmãos de aparência semelhante. O mais novo parecia muito gentil e inteligente, e o mais velho parecia muito poderoso. Na frente de An estava um homem careca. Seu corpo era todo branco, exceto que suas mãos eram pretas. Presumivelmente, ele praticou algum tipo de técnica relacionada a veneno. Quando An olhou para ele, ele também estava olhando para An, e ambos sorriram levemente e acenaram um para o outro. An pensou consigo mesmo, ele ouviu que o vulcão da floresta eólica era uma missão de 12 homens. Se ele realmente conseguisse incluir essas pessoas em sua equipe, então poderia ser uma coisa boa. Além dos dois velhos, a maioria das pessoas ao redor de An pareciam lutadores muito fortes. Na verdade, havia escolhas ainda melhores, Lance, Xiaolin e Boia. Esses irmãos dele estavam muito familiarizados com ele e então poderiam se alinhar juntos. Mas todas essas pessoas esperavam obter o título de Lorde das Estrelas, como esperariam por ele, especialmente depois de perderem a comunicação com ele por tanto tempo. Eles já foram para algumas missões desconhecidas. Vulcão da Floresta Eólica. De repente, An ouviu alguém gritando na sua frente. An ergueu os olhos e viu que era um dos velhos soldados que estava alinhado à sua frente. Vendo que ele realmente conseguiu esse tipo de missão boa que tinha grandes chances de promoção, os dois velhos ficaram todos emocionados. A equipe do centro missionário também era composta por alguns moradores da cidade sem qualquer treinamento. O responsável pela linha de An era um homem de meia idade e acenou para as pessoas atrás dos dois velhos e disse, começando por esses dois, as próximas 10 pessoas atrás deles entrarão na missão Wind Forest Volcano. Vocês não precisam mais sacar, basta se inscrever aqui. E todos serão enviados para o campo de batalha em um horário determinado. Conteúdo patrocinado. Muito em breve, as 12 pessoas terminaram de se inscrever. A situação era exatamente como An imaginou, além dos dois velhos que não pareciam muito capazes, todos os outros pareciam ser muito fortes. Era
Um grupo de elites e a chance de adquirir o título de Lorde das Estrelas era muito alta. Prazer em conhecer vocês, vamos cuidar uns dos outros quando entrarmos no campo de batalha. Oh! Velho mais alto tentou apertar a mão de todos e disse: o horário de partida é amanhã de manhã, que tal primeiro encontrarmos um lugar e nos familiarizarmos? Então, no campo de batalha, será fácil para nós cooperarmos e então poderemos ser promovidos com sucesso. O velho baixinho disse com muita sinceridade: não há necessidade. Aquele homem ousado disse friamente e realmente se virou e saiu. Até mesmo os dois irmãos que a admirava também reagiram de forma semelhante. Oh! Irmão mais novo e mais gentil bateu levemente 2 vezes no ombro de An, sorriu e disse: nada mal, estou ansioso para ir para o campo de batalha com você. Quanto a qualquer outra coisa, passaremos, temos outras coisas para fazer. Num piscar de olhos, todas as pessoas foram embora, deixando para trás apenas An e os 2 velhos. An também sentiu que não fazia sentido discutir com essas 2 pessoas, porque se elas realmente tivessem capacidade, então já haviam deixado este lugar há muito tempo. Ficar aqui com essa idade significa apenas que eles não são fortes o suficiente. Nesse momento, o velho mais baixo disse: essas pessoas estão com medo de que nós os puxemos pelas pernas. Quando entrarmos no campo de batalha, poderemos ser mortos por sermos passivos. Sim, talvez eles quisessem discutir as táticas por trás de nós 2. Mas mesmo que enfrentemos a morte, ir ao vulcão da floresta eólica ainda é uma obrigação. Sonhei com este dia durante muitos anos. Todos os corações cresceram na carne e, depois de ouvir os 2 velhos dizerem isso, An ficou um pouco comovido. Ele sorriu e disse: 2 velhos, vocês estão pensando demais, talvez eles realmente tenham outra coisa para cuidar. Mas eu tenho algum tempo, vamos tomar um café juntos.